Olá pessoal, vamos retornar com as nossas aulas. Na última aula a gente viu um pouco sobre os operadores relacionais e os operadores lógicos que utilizamos nas estruturas condicionais. Eu vou fazer aqui um comentário de todo esse código, então vou iniciar aqui em cima com barra asterisco e aqui embaixo eu vou colocar um asterisco barra para comentar todo este trecho de código, certo? E agora eu vou criar um pequeno algoritmo para exemplificar a estrutura condicional. Então vou criar aqui uma variável chamada nome e eu vou solicitar para o usuário que ele informe o seu nome. Então informe o seu nome. Em seguida eu vou fazer a leitura deste nome, ou seja, vou ler o valor que o usuário vai digitar por meio da interface, passando com o comando console.readline. E por fim, eu vou apresentar esse nome, vou dizer assim, o nome digitado foi nome. Perfeito. Com isso eu quero demonstrar um algoritmo sequencial, um algoritmo no qual o usuário vai apenas informar o seu nome, então, usuário ela, e por fim vai apresentar o valor sem nenhuma validação, sem nenhuma verificação feita dessa entrada, correto? Então apenas eu li o nome e no final eu apresentei este nome. Ok, mas e se eu quisesse realizar uma verificação, uma validação deste nome? Como que eu poderia atuar, Como que eu poderia fazer? O que eu preciso? Que estrutura eu preciso utilizar? Então a gente pode utilizar uma estrutura condicional, certo? Uma estrutura condicional. A primeira delas que a gente vai conhecer, vai ser o if. Como que eu faço para utilizar ela? Então eu escrevo a palavrinha if, C, que significa C, abro parênteses, passo o nome da minha variável que eu quero verificar, que eu quero comparar, e em seguida eu faço aqui a minha condição, estabeleço a minha condição. Nesse caso eu quero verificar o seguinte: se o nome for igual a Luiz, eu quero que seja apresentado uma mensagem na tela, é o Luiz, certo? Notem que a estrutura do if ela é composta pela palavra if, a condição que vem entre parênteses e um bloco de código, que é um escopo, uma limitação do if, que, se caso a condição for verdadeira, ela vai executar os códigos aqui dentro, correto? Então, olha só. Então, se o nome que o usuário digitar for igual a Luiz, eu vou dizer assim, é o Luiz. Então, só para a gente fazer uma análise rapidinho novamente, o que vai acontecer? Digamos que o usuário digitou, de fato, lá na tela, Luiz. Aí, viemos aqui para a nossa verificação. Então, se o nome, que é igual a Luiz, for igual a Luiz, eu vou verificar, isso é uma verdade. Então, eu vou entrar dentro do meu escopo do if, dentro do meu bloco if, e executar este comando é o Luiz, correto? Então, se esta condição for verdadeira, eu vou fazer isso. Se a condição não for verdadeira, se o nome não for Luiz, o nosso algoritmo vai seguir o fluxo. Ele vai passar por aqui e vai executar os próximos comandos, que neste caso não existem. Beleza. Então vamos testar e verificar se ele funciona. Pressionei Ctrl F5, vou inserir como entrada o nome Luiz e percebam que ele fez a verificação, nome é igual a Luiz, e apresentou a mensagem é o Luiz. Ok, professor, mostra agora então a inserção de outro nome para que esta condição aqui seja falsa. Então vou colocar aqui Pedro, por exemplo. Pedro, olha só o que aconteceu. O nome que eu digitei foi Pedro. Pedro é igual a Luiz? Não. Isto é falso. Portanto, eu não executo
o código que está dentro do meu if. Depois ele não apresentou nada, porque nós não temos mais nada aqui para apresentar. Correto? Então esse é a estrutura condicional if. If simples, né? Conhecido também como if simples. Tá, professor, mas eu gostaria de, caso ele não fosse o Luiz, apresentar uma mensagem não é o Luiz, ou nome não identificado, ou qualquer outra coisa. Isso é possível? Sim, nós poderíamos utilizar o if composto. Tá? Como que ele funciona? Nós vamos adicionar uma palavrinha aqui ao final chamada else. E aí, dentro do bloco do else, nós vamos informar então que não é o Luiz. Certo? Fazendo aqui então a explicação, nós vamos verificar se o nome digitado for Luiz. Se ele for, se esta condição for verdadeira, ele vai executar este comando, é o Luiz. Entretanto, caso a condição seja falsa, nada é executado aqui dentro. E depois ele vai para o meu bloco do else, que é o meu senão. Tá? E aí ele vai entrar aqui dentro e vai apresentar a mensagem não é o Luiz. Vamos ver se isso funciona de verdade? Então olha só, eu dei Ctrl F5, executei o código, informei que o nome é Luiz e ele disse que é o Luiz. Perfeito. Agora eu vou executar o código novamente e vou escrever Pedro, não é o Luiz. Opa, olha que bacana. Como a condição aqui não era verdadeira, ele caiu aqui no meu else. Então, o que aconteceu? Se esta condição não for verdadeira, execute esta daqui, certo? Quando as condições falharem antes, essa aqui vai ser sempre a última alternativa, certo? Que ele vai executar. Perfeito. Então este é um exemplo, né, do if composto, if else. E nós temos também, deixa eu colocar aqui if else, que é o if composto, tá, que é o composto. E nós temos uma terceira possibilidade, que é o if encadeado, onde nós realizamos múltiplas escolhas, né? Múltiplas verificações, perdão. Por exemplo, eu quero verificar se o nome que o usuário vai digitar for Luiz, só que agora eu quero também verificar se ele é Pedro. Então eu vou colocar assim, ó, senão se. Então vou adicionar o senão se, else if, e fazer outra verificação. Vou estabelecer mais uma condição. Se não se nome igual a Pedro. Abro chaves, fecho chaves e executo o comando aqui dizendo que é o Pedro. Bacana! Por fim, eu posso alterar aqui a mensagem e dizer assim, ó, do else, né? Nome não identificado. Ok? Então, como que ele funciona no if encadeado, né? No if encadeado eu faço múltiplas verificações. Ó, eu tenho mais de uma condição. Eu tenho essa primeira, depois eu tenho esta segunda, certo? Se esta não for verdadeira e se esta não for verdadeira, ele vai executar o meu else. Vamos ver como é que, se ele está funcionando certinho. Então pressionei aqui Ctrl F5 para executar o meu programa. Vou colocar logo de cara aqui, né? Pedro. Olha só, informe o Pedro, a condição é verdadeira e ele executou o bloco, né, do Pedro. Ok? Caiu na nossa condição ali do Pedro. Legal. Se eu informar Luiz, ele cai no nosso if aqui, na nossa condição, nome é igual a Luiz, isso é uma verdade, e imprime, né, na tela para mim a mensagem ao Luiz. Agora eu vou informar uma terceira possibilidade. Vou informar um nome qualquer, né?
Vou colocar aqui o tradicional Juquinha. Juquinha é um nome não identificado. Por quê? Porque ele não é Luiz, tampouco ele é Pedro. Certo? Então a gente pode utilizar o if dessa maneira também. Um outro exemplo, agora a gente vai ver o if alinhado. O que isso significa? Um if dentro do outro. Então digamos que eu tenha uma variável chamada string, chamada login, e o login é admin, vou atribuir este valor a esta variável, e tem uma variável chamada senha, que recebe o valor 123. Perfeito. Então olha só, eu vou criar uma primeira verificação. Se o login for igual a admin, se isto for verdade, vou abrir o escopo do if e dentro dele vou fazer uma segunda verificação. Se a senha for igual a 123, opa, então eu vou conceder acesso a um usuário. Conceder acesso. Olha que interessante. Vamos analisar aqui juntos comigo. Se o login for igual a admin, isso é uma condição verdadeira. Então, eu vou entrar no meu bloco do if e vou para uma segunda verificação. Senha igual a 123 também é uma condição verdadeira. Portanto, eu vou conceder o acesso, ao sistema para o meu usuário. Então, aqui nós podemos também utilizar um if dentro do outro. Existem maneiras de a gente escrever esse mesmo algoritmo, mas só para exemplificar que você pode estar trabalhando com uma estrutura dentro da outra. Vejamos então a utilização agora dos operadores relacionais. Então eu poderia aqui neste mesmo exemplo fazer o seguinte: se login for igual a admin e senha for igual a 123, conceder acesso também, certo? Então é uma outra maneira aqui de escrever esta mesma lógica, só que agora utilizando um operador lógico e, certo? Então lembrando, para conceder o acesso aqui, ambas as condições precisam ser verdadeiras. Acredito que seja isso, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre o if simples, o if composto, utilizando o else, e o if encadeado, que realiza mais de uma verificação no nosso código, na nossa entrada, e também a compreensão do if alinhado e também utilizando o operador lógico.